Shalom, povo de Deus, graça e paz, bem-vindo ao mais um Escolas de Profetas. Estou de volta e hoje eu quero falar de um assunto muito importante, alguns erros de interpretação da Bíblia Sagrada que muitos cometem ao não analisar o contexto do texto. E o primeiro assunto que eu quero falar está em João capítulo de número 10 e versículo também de número 10, que disse que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Esta é a parábola, é o assunto que Jesus está falando, se referindo ao bom pastor. Quando muitos olham para este texto isoladamente, eles vão querer dizer que este texto está se referindo ao diabo, a Satanás. E muitos, quando vai mencionar este texto, até mesmo na igreja ou na escola bíblica do dominical, ele já começa dizendo: o diabo não vem para matar, roubar e destruir. Porém, quando nós olhamos para o contexto deste texto, nós entendemos que não está se referindo a Satanás, mas sim a falsas lideranças, tá bom? A falsos pastores. É bem provável que esse ladrão aí que Jesus está falando está se referindo aos fariseus da sua época, aos escribas, aos falsos mestres, falsos líderes de sua época, os falsos pastores, e não a Satanás, tá bom? O segundo assunto que eu quero falar é sobre Mateus capítulo 18 e versículo de número 20, que vai dizer: aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu se faço presente. É bem comum quando nós que ministramos a palavra de Deus, nós que vamos visitar uma igreja, vai louvar fora, quando nós chegamos nessa determinada igreja, ali tem poucas pessoas. Pegamos o microfone e já começamos a dizer: aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Porém, queridos, eu sempre falo que este texto aí, não vejo ali uma coisa grave, tá bom? Ao mencionar isto numa igreja. Porém, é bom nós analisarmos que este texto não está falando no sentido de adoração, ou seja, quando chego numa igreja, estiver poucas pessoas, aonde estiver dois ou três reunidos, ali o Senhor se faz presente. Não é nesse sentido, é no sentido doutrinário, tá bom? Você vai olhar mais o contexto mais em cima, e o texto vai dizer: se o teu irmão pecar contra ti, repreenda, se não adiantar, chame um ou dois, porque se confirmará na boca de duas ou três testemunhas. Se não adiantar, leva em público, considere como gentil, como publicanos. E aí depois embaixo vai falando: por onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu se faço presente, tá bom? Então está falando do sentido doutrinário e não no sentido de adoração, tá bom? É bom você entender, é bom você saber deste assunto. E o terceiro caso que eu quero dizer, o terceiro texto, o terceiro erro que nós cometemos, se encontra em Mateus capítulo 6, e verso de número 25 até o 34. Especificamente o 33, que vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando muitos estudam, olha este texto sem olhar para o contexto, sem olhar com atenção o texto, comete alguns erros. Qual é o erro? Muitos dizem: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas os serão acrescentadas. Porém, se nós analisarmos bem, tem muitas pessoas que buscam primeiro o reino dos céus, que ora, ou seja, busca em primeiro lugar o reino dos céus, mas tem dificuldade de conquistar alguma coisa, não tem, por exemplo, uma casa própria, tem muitas dificuldades. Por quê? Porque o texto que está
falando aí é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas estas coisas vos serão acrescentadas. E qual coisas que é esta? O que Jesus se referiu em cima ao contexto. Perceba que está girando entre comer, beber e vestir. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, para essas coisas básicas, para eles não se preocupar, não ficar ansiosos com essas coisas básicas, entendeu? É isto que o texto está se referindo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas estas coisas que está em cima no contexto vos serão acrescentadas, para não ficar ansiosos com estas coisas, tá bom? Então são muitos erros que as pessoas cometem, nós vamos estar falando aqui no decorrer dos vídeos, mas vamos estar colocando mais erros que muitas pessoas cometem. Tem muitos e muitos erros quando a pessoa ele não considera, não olha para o contexto, não observa o texto com atenção, ele comete muitos erros, tá bom? E nós vamos estar falando muito sobre este assunto. Eu quero aqui te apresentar também alguns livros, se você quiser adquirir, tá bom? Para poder entender melhor, aquilo que nós estamos falando. O primeiro que eu quero apresentar é este daqui: erros que os pregadores devem evitar, tá bom? Este livro, ele é muito bom, tá? É do autor Ciro Chances, tá bom? Sanches. É muito bom. Este é o primeiro. Este é o segundo, que é o mais erros que os pregadores devem evitar, tá bom? E eu quero também estar te mostrando este daqui: como entender a Bíblia, sobre hermenêutica, tá bom? Se você adquirir este livro, você vai ver que estes livros, eles são muito bons para podermos evitar erros bíblicos da Bíblia Sagrada, para podermos aprender melhor a manusear a palavra de Deus. Eu quero também aproveitar e estar dizendo que eu estou elaborando algumas apostilas de estudos com profundidades, tá bom? E o primeiro apostila que eu estou trabalhando é sobre a crucificação de Cristo, desde o nascimento até a sua crucificação, num detalhe muito importante, tá bom? Estou trabalhando nessas apostilas. Você já percebeu quando você está distraído, você está andando e você bate esta parte aqui desse osso duro, chamamos até de cotovelo? Já assistiu uma dor forte quando nós sentimos, aquela dor muito forte quando nós estamos até mesmo distraídos e batemos? Que dor que dá, não é mesmo? Quando nós batemos. Você sabia que quando Jesus ele foi crucificado, ele sentiu uma dor 3 vezes maior do que esta dor que nós sentimos quando batemos o cotovelo? Então nós vamos estar falando muito sobre este assunto, colocando este assunto em apostilas, tá bom? E vai ser muito importante para o nosso elevo espiritual, para o nosso conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Fique em paz, Deus abençoe poderosamente a todos vocês, amém? Fique na paz de Cristo e shalom para todos.